Olá, continuando com os módulos de meningite criptocócica, neste terceiro módulo eu vou abordar como manejar a hipertensão intracraniana em pacientes infectados por HIV com meningite criptocócica. Lembrando que o controle da hipertensão intracraniana faz parte de um pacote de medidas que tem que ser realizadas de forma sistemática e em paralelo, muito da complexidade do manejo da hipertensão intracraniana no contexto das outras variáveis da doença criptocócica. A hipertensão intracraniana é definida como uma pressão de abertura de pelo menos 25 centímetros de água, se apresenta em torno de 50 a 75% de pacientes com meningite criptocócica e AIDS. Aproximadamente 25% dos pacientes infectados com AIDS que apresentam meningite criptocócica têm valores acima de 35 centímetros de água. Importante lembrar que a hipertensão intracraniana não tratada tem impacto na letalidade precoce e impacta também na resposta terapêutica. O manejo da hipertensão é um componente essencial dos cuidados médicos, portanto, o controle dela deve ser agressivo e sistemático. Interessante anotar que quando revisamos fatores associados a óbito em pacientes infectados por meningite criptocócica e AIDS, normalmente aparecem variáveis clínicas como alteração do status mental, a carga fúngica quantitativa no baseline e a taxa de clearance da carga fúngica durante o tratamento. Chama aparentemente a atenção da hipertensão intracraniana não fazer parte dessas variáveis, sabendo que ela classicamente tem um impacto na letalidade. A questão é que nestes trabalhos que se estabelecem essas associações de mortalidade foram usualmente dentro de ensaios clínicos controlados com intervenção para o manuseio da hipertensão intracraniana. Então, normalmente, houve aferição, houve punções de alívio e essa variável se dilui no momento de ser avaliada como um fator não controlado, né? Então, o controle da hipertensão, de alguma forma, determina que essa variável saia dentre as possíveis determinantes de mortalidade no contexto de ensaios clínicos. As principais recomendações para o manejo da hipertensão intracraniana são as seguintes. Primeiro, aferir sempre a pressão de abertura com raquimanômetro. Se a pressão de abertura é superior ou igual a 25 centímetros de água ou existem manifestações clínicas de hipertensão, a orientação é de treinar entre 20 a 30 ml de líquor. Isso é mais importante do que esperar reduzir em 50% a pressão inicial. É mais sistemático retirar volumes fixos, sabendo que em alguns casos uma segunda punção pode ser necessária no final do dia, desde que o paciente persista sintomático. Em segundo lugar, se existem valores persistentes de pressão de abertura, pelo menos de 25 centímetros de água, ou manifestações clínicas que podem ser atribuídas à hipertensão, essas punções devem ser repetidas até controlar a pressão e as manifestações clínicas por pelo menos mais de 2 dias. Em terceiro lugar, o líquor deve ser repetido semanalmente para controle micológico, visando uma cultura negativa por volta do 14º dia de tratamento antifúngico. Em quarto lugar, na presença de hipertensão intracraniana persistente, considerar uma derivação lombar externa ou, alternativamente, uma derivação lomboperitoneal para pacientes que precisarão várias punções de alívio. Não existem evidências que suportem o uso de manitol, acetazolamida e corticoides. Inclusive, o ano passado foi publicado um ensaio clínico demonstrando o malefício do uso de corticoides na meningite criptocócica, onde foi observado um maior índice de sequelas neurológicas e também uma maior proporção de eventos adversos de graus 3 ou 4 no braço que tomou dexametasona, além do tratamento antifúngico. Esta é uma proposta de um algoritmo de manejo de hipertensão intracraniana que utilizamos no meu serviço. Foi desenhada em conjunto com a equipe da infectologia, da neurologia e da neurocirurgia.
Eu acho que é importante tentar envolver os atores que tomam decisões numa doença que precisa de auxílio multidisciplinar. E a primeira observação é a imagem, né? É raro observar hidrocefalia em pacientes com meningite criptocócica e AIDS, né? A hidrocefalia e os criptococomas são mais frequentes fora do contexto da imunodepressão, mas em pacientes com HIV, a maioria dos nossos pacientes não tem hidrocefalia e eles entram para uma sequência de punções de alívio, até 7 punções de alívio consecutivas, visando obter pelo menos 3 punções consecutivas. Se se atinge esse objetivo, o paciente deve ser puncionado semanalmente para controle micológico. Se, apesar do 7º dia, esse paciente persiste com hipertensão, né, com manifestações clínicas e hipertensão intracraniana, temos duas opções. Esse paciente vai para uma drenagem lombar externa, né, ou se tenta novamente mais uma série de punções de alívio. Se se opta por esse caminho e não existe uma resolução, está indicado um shunt lomboperitoneal, assim como também pode ser esse o caminho alternativo a uma drenagem lombar externa, né? As derivações ventrículo-peritoneais elas estão melhor indicadas nos casos de hidrocefalia, apesar de que vários serviços fazem derivação ventrículo-peritoneal para pacientes com hipertensão e meningite criptocócica sem hidrocefalia, né? Então a gente opta mais pelas punções lombares, seja externa ou lomboperitoneal. E existem algumas experiências interessantes com drenagem lombar externa. Este é um trabalho feito na Ásia. Uma das questões que se levanta é o índice de infecções associadas a derivações, né? Nesta experiência, com 54 drenos colocados em região lombar, a taxa de infecção intra-hospitalar foi de 5%, né? Como com qualquer medida que vise evitar infecções intra-hospitalares, isso deve ser bem protocolado, deve existir procedimentos bastante bem definidos. E no caso específico de drenos lombares, existe um documento de uma associação americana de enfermeiras, né, com procedimentos bastante detalhados sobre os cuidados que deve ter esse tipo de dreno, tendo em consideração que é um dreno temporal, né, temporário, aproximadamente 5 a 7 dias, o suficiente para evitar puncionar o paciente diariamente e ter uma drenagem contínua que leva a um controle da hipertensão intracraniana. Para finalizar, apenas mencionar a importância de avaliar nossos procedimentos, a importância de avaliar nossas ações. Esse trabalho, que já tem mais de 10 anos de publicado, foi feito em 2 hospitais terciários com mais de 600 leitos em Washington, que teve como objetivo avaliar se os pacientes que tinham meningite criptocócica, os cuidados que eram dispensados para eles, seguiam as normas e recomendações das guias vigentes na época, né? Neste caso, estava vigente a guia do IDSA do 2010 e o objetivo era avaliar quantos estava seguindo essa guia para o manejo assistencial de pacientes com meningite criptocócica. Foram incluídos todos os casos com meningite criptocócica confirmada em 2 centros terciários. E chamo a atenção aqui, foram definidos como desvios maiores das guias a falha para medir a pressão de abertura no líquor inicial ou a falha para controlar a hipertensão intracraniana nas 72 horas seguintes, né, à identificação de uma pressão superior a 35 centímetros de água. Uma ou outra foi considerado como desvios maiores. E de forma interessante, vemos que apenas 20% dos pacientes preencheram todas as recomendações das guias vigentes na época. 54% tiveram pelo menos um desvio maior das guias, né?
e o pior disso é que a metade deles desenvolveram novas anormalidades neurológicas durante o tratamento, demonstrando que esses desvios de adequação a guias, né, que também tem a ver com cuidado, com qualidade de assistência, foram comuns no manejo da meningite criptocócica com hipertensão intracraniana, que parecem estar associados à piora neurológica. Eu acho que isso é muito importante porque cada serviço, cada centro tem que fazer uma avaliação dos procedimentos, onde se está falhando, o que pode ser corrigido dentro novamente desta doença que ataca por vários frentes, né? Então precisamos fazer as coisas sistematicamente e simultaneamente. Era esse último slide deste terceiro módulo. Muito obrigado.